Fala pessoal, conforme prometido, o osciloscópio é de um canal que o Martin Loring apresenta no site dele. O modelinho é o HS101 Oscilloscope e a gente vai montar isso aí e eu vou mostrar os testes para vocês, tá certo? Vou me basear no esquema de montagem que ele apresenta, lista de material que ele traz. A ideia é um guia rápido para vocês poderem ver os resultados e ver se vale a pena investir nisso ou não, tá? Então, vem comigo! Pessoal, o osciloscópio é um instrumento de medição que nos permite visualizar formas de onda. Na horizontal, a gente tem o tempo e na vertical, a gente tem amplitude. Em suma, é isso. E aí, quando a gente tem mais de um canal, a gente pode comparar uma forma de onda com a outra, mas o principal é a gente poder ver o shape dela, a forma como ela se apresenta no tempo, e aí a gente tem noção se tem um sinal contínuo associado, se não tem. Então, principalmente quando a gente está estudando, isso faz muita falta. O principal é ver a forma de onda, e ele ainda traz algumas medições, esse osciloscópio do Martin Loring com a aplicação Android, traz algumas vantagens como possibilitar ver valor DC, tensão média, o próprio shape da onda, né, porque é um osciloscópio, valor máximo, valor mínimo. O aplicativo traz cursores, então a gente pode colocar cursores na vertical e poder medir o tempo, colocar cursores horizontais e medir a distância entre eles, então tem a diferença de amplitude, tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas. Então, vamos dar uma olhadinha nesse site e vamos então tirar as nossas próprias conclusões, tá? E no site do Martin Loring, a gente, que é martinloring.com, né? Eu entrei na opção HS10X, tá? Esse endereço que está aqui em cima, e eu já venho direto para cá. Tem uma parte aqui onde a gente pode doar se quiser, né? Bom, mas o nosso foco aqui é nos alimentarmos então dessas informações. Para ser breve, pessoal, para a gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito longo, eu já vou entrar direto aqui na parte de especificações, tá? Basicamente aqui é um canal, então isso é uma coisa bem importante, tá? Olhando aqui na câmerazinha, ele meio que desfoca, mas ele é um canal. Estou segurando o conector aqui, ele só tem uma ponteira, tá? A entrada aqui de 0 a 20 volts, trabalha com 3.000 amostras por segundo, pode ir até 900.000 amostras por segundo. Isso aí vai definir, de acordo com o teorema de Shannon e depois Nyquist, tá? Então o teorema Shannon-Nyquist diz que pelo menos 2 amostras por período eu tenho que ter. Claro que 2 amostras por período é o mínimo, né, pessoal? Então quanto mais amostras por período eu tiver, melhor para eu poder reconstruir esse sinal depois. Em termos práticos, quanto mais amostras, melhor, tá? Aí vocês podem fazer a conta qual é a frequência menor que vocês conseguem pegar, sabendo que é 2 amostras por período, de acordo com os teoremas de processamento digital de sinais. Ok, informação aí que pode ser utilizada ou não, tá? Enfim, para 1 kHz está perfeito, para as operações de bancada que a gente vai fazer está perfeito, tá? Ele trabalha com uma resolução de 12 bits, mas pode trabalhar com resoluções menores de acordo com as frequências de amostragem que a gente for pedir. O aplicativo, quando a gente compra a licença ali, deve dar uns R$70 em valores de hoje, 68, 70, se quiser comprar. E aí vocês têm a opção de fazer escolhas diversas ali de frequências de amostragem. Como eu disse, para as aplicações que a gente vai ter, não precisa gastar dinheiro se não quiser, tá? Bom, tem aqui uma parte sobre ruído, não vou entrar no mérito, largura de banda até 200 kHz, bem? Impedância de entrada de 10 kΩ, tá? Isso aqui é um resistor que tem em série ali, depois vocês vão ver no esquema. Não se modifica esses valores, a gente deixa assim porque eles estão sendo utilizados no cálculo lá para um divisor de tensão. Eu entro com sinais de 0 a 20, esse divisor acha um valor proporcional menor, porque o meu conversor analógico digital ele não utiliza esses 20 volts, ele trabalha com um valor bem menor que isso, tá? Então, começa a mexer nesses resistores, pode dar problema, ele tem que ler a folha de dados do STM32. A aplicação principal aí é para módulos automotivos, mas não quer dizer, tá pessoal? Para as bancadas vai funcionar de boa. Build Instructions, tá? Aqui as instruções de construção dele, ele volta a dar essas informações, tá? Aqui a carinha dele, ó.
tá? Muito parecido com esse aqui que eu fiz. Cadê? Aqui. Tá, muito parecido. A minha plaquinha só tá grande, mas aí vocês conseguem ver um pouco o circuito, tá? Conector. Notem que o pino do meio é o sinal e aqui é onde ficaria a malha do cabo, se o cabo fosse blindado, seria o GND, tá? Aqui é o circuito em si, que é o circuito que eu montei aqui também, depois eu vou discutir ele com vocês. A plaquinha, mais ou menos parecido, tá? Mais ou menos parecido, também não ajuda muito esse meu... Eu dei uma modificada na posição dos componentes para ficar mais fácil de montar, mas não foge muito desse tamanho aí. Importante falar aqui, ó, sobre a lista de material. O que a gente precisa? Uma Blue Pill baseada nesse microcontrolador aqui. Então vamos dar um zoom aqui para enxergar, tá? Na edição vai ter zoom. É o STM32F103C8, tá? Esse é o microcontrolador que tem que estar aqui, tá? Também conhecido como Blue Pill, o kit todo, tá, pessoal? Todo o sisteminha. Não são placas caras, tá? Não são placas caras, dá pra gente pesquisar ali. Um cabo de gravação, eu uso o ST-Link, mas existe aqui uma explicação de como usar esse cabinho USB TTL, tá? Tem como fazer. Eu gosto do ST-Link, tá? Eu já uso em outras aplicações, se vocês forem ver nos outros vídeos que tem aqui a lista, né? Vocês vão ver como eu uso lá. Aqui uma plaquinha de uso geral, né, para furinhos ali para a gente poder fazer a montagem. Conector fêmea para poder fazer o encaixe com a Blue Pill, tá? Porque eu sugiro vocês comprarem Blue Pill com reader, tá? Com os pininhos. E aí o encaixe fêmea vai encaixar até para vocês depois poderem tirar essa placa daqui. Se tiver que aplicar ela em outra coisa, vocês apliquem em outra coisa depois. Resistor de 10 kΩ, resistor de 2 kΩ, os dois de 1/4 de watt. Um de cada, tá certo? Um de cada. Mas comprem 2 de cada, porque se vocês não têm muita prática na montagem, de repente cortou, montou errado, tem um outro de backup, esses componentes são hiper baratos. Um capacitor de 470 picofarad, tá? Ele é cerâmico, parece uma lentilha. Um diodo, um N4007, desculpe, um não, dois, tá? 2 diodinhos, tá? De uso geral. Muito importante, pessoal, na chamada do vídeo eu me esqueci de falar isso aqui. Cabinho USB, tá? Ele é um cabinho micro USB numa ponta, mas ele tem que ser OTG, tá? O que isso quer dizer? Numa ponta ele é micro USB, na outra ponta ele é USB-C. Por que ele tem que ser micro USB? Para caber aqui na Blue Pill, tá? E ele tem que ser o ATG, porque senão o celular de vocês ou o tablet de vocês não vai trabalhar como hospedeiro. E ele precisa ser o hospedeiro da plaquinha que vocês estão montando, tá? Então precisa ser o ATG ou então um cabo comum, micro USB, USB-C, por exemplo, se o celular de vocês, o tablet for USB-C, tá? E um adaptador para o ATG, tá bem? Que é o que eu uso aqui. O meu cabo é um cabo bem simplesinho, tá? Que é um cabo de carregador de celular e eu tenho um adaptador USB-C OTG, tá? Depois eu mostro para vocês. O que mais, pessoal? Depois baixar o firmware, tá? E aí a gente parte para os testes. Aqui tem alguns módulozinhos umas garrinhas pequenininhas, enfim, vocês vão construir as ponteiras ou vão comprar pronto. Eu vou fazer um comparativo no vídeo com as duas, tá? E aí vocês escolhem. Existe ponteira para vender, só não é barato. Mas se vocês gostaram do resultado e querem investir um pouquinho mais, comprem as ponteiras. Sugiro até, né? Fica com uma coisa mais direitinho. Mas com garrinha jacaré e conector funciona, tá? Funciona bem, vou mostrar. Então, bora para a parte mais prática da coisa. A montagem, pessoal, eu organizei da seguinte forma. Fiz um rabisco aqui, só para ajudar a entender.
Aqui é a ponteira de sinal, tá? Sinal. Aqui é o GND. Então, aqui é onde fica a garrinha vermelha e a garrinha preta, que seria a minha referência, tá? Lembrando que esse conector aqui, ele tem 2 para fixação, tá? Eles não têm informação nenhuma, então eu tive que fazer um furinho um pouquinho maior aqui. E aqui estão os 2 pinos de GND e sinal. A gente pode ver aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar na câmera. Talvez o zoom deixe. Aqui no meio é a informação e esse aqui é a referência, tá? Ele vai ligado na malha do cabo. E o do meio contém o mais, tá? O que mais que eu posso mostrar para vocês aqui, ó, na minha plaquinha? Os componentes, tá? Então eu tenho aqui o diodo, o outro diodo, o resistor de 2K2, o resistor de 10K. Notem que o de 10K vai direto ligado na linha, né? O de 470 pico, ó, essa lentilhazinha aqui. E do lado de fora aqui, porque eu não consegui menor que esse em termos de tamanho, tá? O capacitor eletrolítico ali de 100 micro, tá? 100 microfarad. Ele pode diminuir um pouco o tamanho se a gente comprar para menos tensão, mas esse aqui já é para 50 volts, então não sei, acho que até tá ok, tá, pessoal? Embora seja 20, é sempre bom comprar a mais, né, com uma isolação maior. Bom, vamos então aqui para a parte da montagem. O que eu apresento aqui para vocês? O resistor de 10K, que é esse aqui, tá? Laranja, preto, marrom. Depois aqui o de 2K2, que é esse aqui. Os 2 diodos, tá? Os 2 capacitores, esse e esse. E os pinos da placa. Na verdade, só se usa 3 pinos. O pino de 3V3 e de GND e mais o pino PA0, que é a minha entrada analógica, é daí que vai ver toda a parte de conversão. Eu imaginei a placa montada dessa forma, os pinos de programação virados para cá, o USB virado para lá, porque eu não quero o cabo junto com o cabo de montagem do osciloscópio, né? Eu pensei nesse tipo de montagem aqui. E a partir disso, eu saí imaginando como iam ficar as ligações. Então, com base nesse papelzinho aqui, eu criei um papelzinho para imaginar como ficariam as montagens da placa. Então, só para a gente ver melhor aqui, o 3V3 está aqui, certo? O 3V3 aqui, GND aqui, o resto eu não vou usar. E aqui, ó, o penúltimo pino, PA0. Tem o PA1 também, mas esse esquema só usa um canal PA0, tá? Ok? Esses aqui são para gravação, eu vou falar neles depois. Então, vamos desmanchar aqui e vamos imaginar como fica essa montagem. O meu PA0 que estava aqui, vai ficar aqui em cima agora. Aqui seria o PA1, né? Então, pessoal, eu pensei o seguinte. Para PA0, tem que sair 2 capacitores, 2 diodos e 2 resistores, tá? 3 coisas vão ir para o GND. Vai um capacitor de 470 pico. Então aqui, ó, um capacitor de 470 pico para GND, tá? Botei ele aqui, esse cara. Então, em paralelo ao capacitor temos o diodo com o catodo, o menos dele, em PA0 e o mais em GND. O menos em PA0 e o mais em GND. Então, em paralelo ao resistor de 2K2, o diodinho. E o capacitor de 470 pico. Esses três ficam em paralelos, ligados em PA0 e GND. Então, eu dispus eles nessa ordem, tá? Ó, o PA0 é esse aqui, né? Ó, PA0 é esse. Então, o PA0 sai dele um diodo com menos aqui, um diodo com menos aqui, um resistor e um capacitor de 470 pico. E eles vão para o mesmo lugar, eles vão tudo para o GND, tá? Lembrando que aqui é o GND e aqui é o 3V3, ó. GND, né, ele estava em cima, agora fica embaixo. GND, 3V3, tá? Bom, o que sai
de PA0 e vai para o 3V3. Um capacitor de 100 microfarads, que eu não vou conseguir botar aqui porque ele é muito alto, então ele tem que ficar para fora, né? Porque ele bate na placa, ele bate embaixo. Então eu botei ele aqui. Ele fica com, para ficar bem arrumadinho, eu botei o eletrodo do mais para cá e o do menos para lá. Por que que eu fiz isso, pessoal? Porque o menos vai ter que chegar aqui vai ter que chegar nesse conector, então eu já deixei ele meio pronto ali. E ele tem que ligar com o GND da placa também, né? Que é o pino, esse pino aqui. E já tem uma ligação aqui pegando, ó, capacitor, resistor, diodo, esses 3 pinos estão ligados no GND, né? Então, eu já aproveitei e puxei o GND lá para perto e liguei o capacitor lá. Aqui eu tenho 3V3, ó. Liguei o capacitor entre GND e 3V3, tá certo? Como é que eu faço essas soldas desse jeito aqui? Tá? Estanho, 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 estanho. Depois eu venho estanho no meio, estanho no meio, estanho no meio. Não deixo fundir tudo, tá? Deixo meio fundido, meio não fundido, e aí eles vão se grudando um no outro. É uma maneira de fazer, tá, pessoal? Outra é passar um fiozinho por aqui e estanhar todo mundo. Essa é a maneira mais rápida de dar certo. Então, lembrando que aqui é o 3V3, que é o 3V3 está indo lá para o positivo do capacitor eletrolítico. Esse aqui é o GND, eu puxo ele para cá, ligo no capacitor eletrolítico e levo lá pro BNC, tá certo? E levo lá pro BNC. Aqui é só para fixar. Muito bem. O resistor de 10K, este resistor de 10K aqui, tá? Ele tem que ir lá para o PA0. Então eu deixei um espaço aqui, meio alinhado já com o pino, para ele sair daqui e eu estico ele até lá. Depois só faço a ligação aqui, ó. Só faço essa ligação. Tá bem? Então essa é a parte da montagem da placa. Os cuidados que eu tive que tomar então foram de ver aonde que ia ficar o PA0 e os pinos de VCC e GND. Esse aqui é o esquema visto por baixo, né? O esqueminha visto por baixo da placa. Vou botar o pino USB para cá, tá? E aí começar as ligações, tá certo? Eu fiz um pouco diferente do que o Martin Loring põe ali como diagramação de placa, mas dá no mesmo, tá? Esse é o esquema. Desculpem ficar no papel assim, mas é assim que a gente acaba fazendo na bancada mesmo. E aqui para mostrar para vocês mais ou menos como eu liguei. Diodo 2K2, 470 pico, diodo de novo, e o de 100 microfarads eu botei para fora porque ele batia na parte de baixo, eu fiquei com medo de fechar curto e tal, ou essa placa ficar mal conectada. São essas as observações, estanhar e fazer. Se tiver alguma dificuldade, eu posso fazer um vídeo fazendo outra plaquinha dessas para mostrar como é que eu estanho e tal, mas o vídeo ia ficar enorme se eu montasse tudo junto, tá? Vamos agora para a parte de programação. Como é que eu programo a Blue Pill? Bem, pessoal, sobre a gravação do firmware, a gente tem que, antes de saber como gravar, ter o que gravar, né? Então, ele utiliza esse cabinho USB TTL, eu não vou usar esse cabo, tá? Vou mostrar com o ST-Link, que é o que eu uso já para Blue Pill, mas fica a dica aqui, ele dá todas as dicas de como fazer. O processo é meio parecido, na verdade. Mas enfim, eu vou pegar o mesmo firmware, né, aqui no GitHub e vou usar o ST-Link para o processo de gravação. Então, vamos lá, vamos começar pegando aqui então no GitHub. A gente entra no GitHub, eu já tinha aberto, na verdade. E aí a gente vai escolher vir aqui em firmware e vai escolher essa versão aqui, ó, HS10X versão 10.1 bin. Clicou aqui em cima, faz o download do arquivo. Simples assim, tá, galera? Vai baixar o arquivinho aqui e eu vou usar esse arquivinho, que na verdade eu já até tenho um arquivo de 20 e poucos kbytes, é bem pequeno. E é esse arquivo que contém lá o programinha que eu tenho que jogar para dentro do microcontrolador ali. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço então o processo de gravação.
Eu faço a gravação usando então o ST-Link. Fazendo uma pesquisa rápida na internet, coloquei ali ST-Link, ele me mostra alguns modelos. O meu é esse aqui, tá? Os preços variam aí de 46, 180. Enfim, galera, o meu é esse aqui, é o mais baratinho, tá? Vem um cabinho desse e vem esse aqui. Pessoal, o programa que eu uso é o STM32 Cube Programmer, tá? É esse aqui. Tem uma versão anterior que é bem comum se encontrar na internet, que é esse aqui, tá? Eles sugerem em seguida STM, ST-Link Utility, tá? Mas ele foi substituído pelo Cube Programmer, tá? Que é esse que eu tenho usado em alguns vídeos aí e tal, naquela parte lá do hands-on da STM32 e brincando com Blue Pill, enfim, tá? Tem uma lista ali específica no YouTube só sobre esse microcontrolador com algumas aplicações usando I2C e tal. Bom, lá eu já uso esse ambiente, eu já faço a parte de programação. Aqui a gente pode fazer o download dele, tá? Escolhe aí a plataforma que vocês estiverem trabalhando. No meu caso aqui é o Windows 64 ou um Mac, dependendo da máquina que eu tô, tá? Aqui eu vou trabalhar com Windows e aí eu mostro para vocês já aqui ele instalado e rodando. Então esse aqui é o nosso programa, né? Eu tenho que dizer para ele qual é o dispositivo e o arquivo, tá? Então eu já vou abrir o arquivo. O arquivo é a versão v10.1bin que eu já tinha baixado. Ele carrega esse programa, tá? E agora eu vou acoplar então a minha Blue Pill. E eu vou mostrar para vocês qual é o processo e como é fácil fazer, tá, pessoal? É bastante fácil de fazer a programação. Pessoal, o processo de gravação é bastante simples, mas requer algumas coisas. A primeira delas é a conexão do ST-Link versão 2 com a placa, tá? Então eu tenho que respeitar a ligação. Aqui no caso a ligação está feita já da forma correta, mas a gente pode observar aqui por baixo, né? É alinhado da parte de baixo, tá? Então eu tenho essa informação aqui que é o SWIO, que é o roxo, com o SWIO que está aqui. Depois eu tenho o GND, que é o cinza, ele também é o cinza. SW Clock é o branco. E depois 3.3, e aí eu tenho aqui o meu preto também, que é 3.3. Então eu tenho que fazer essa ligação nessa ordem, tá certo? Para que dê tudo certo lá. Bom, uma vez feito isso, eu preciso também passar aqui esse pininho, tá? Esse jumper aqui para a posição 1. Vamos ver se eu consigo fazer as duas coisas, filmar e passar ele, mais fácil com a mão. Tá? Fez a ligação aqui, agora ele está pronto para receber o programa, tá? Próximo passo é eu fazer então a conexão dessa placa, né? No caso aqui conectar o ST-Link no computador com o programinha rodando ali, tá? Ele já deve reconhecer a placa e fica fácil então de passar o programa para cá. Vamos lá. Aqui, pessoal, fiz a conexão então do ST-Link no computador e aqui já a plaquinha pronta para gravação. Então vamos para cá, para a tela, para acompanharmos o processo. Aqui no computador ele já reconheceu, tá? Já reconheceu a placa, ó, já está conectado. Já disse que é uma placa STM32F101 ou 102 ou 103. Já identificou uma série de coisas, tá? O próximo passo aqui, quero fazer a programação. Então, clico aqui, Memory and File Edition? Não, Erasing and Programming, tá? Venho aqui e vou dizer que eu quero programar. Bom, o meu está dessa seguinte forma configurado. Na verdade, ele está apagando a memória antes da programação, mas eu posso escapar dessa parte. Eu estou verificando a programação e não estou querendo que ele execute após programar. Eu quero limpeza total do chip, quero que baixe o arquivo, né, na verdade, e basta clicar aqui em Start Programming, tá, pessoal? Ao fazer isso aqui, ó, vejam como é rápido. Está programado. Acabou. Simples assim. Demorou mais para explicar do que para gravar. Agora, vamos conectar ele no tablet e vamos ver o que acontece. Dou um desconnect aqui.
e posso remover a placa. O aplicativo que vai ser utilizado é o H-Scope, tá? Do Martin Loring mesmo, então vocês podem procurar com esse nome. Encontrem aí também os aplicativos que o Martin Loring desenvolveu, tem alguns, tá? O H-Scope é o que a gente vai trabalhar. Mas ele tem também esse aplicativo aqui, STM32, que serve para a parte de programação, usando esse cabinho aqui e o celular, ó, tá? Então tem lá um celular Android, tem o cabinho RS232, que não é o modelo que eu utilizei, mais o adaptadorzinho ATG, que é necessário, tá? Vocês vão acabar tendo que utilizar aí para usar o osciloscópio também. É possível usar ele para programação da Bluepill. Ele dá todas as dicas no aplicativo, tá? Fica aí a dica então. Mas bom, no nosso caso, a gente vai trabalhar com H-Scope, tá? Então já vou direto lá para o H-Scope. Eu baixei já no meu tablet, tá? Já fiz os testes também, então estou aqui na parte de edição, montando tudo. Mas o que a gente já sabe aqui? Que é possível fazer os ajustes e ver forma de onda, calcular período. Aqui a gente pode ver na imagem dele mesmo, ó. Aqui é possível ver na escala vertical a tensão e na horizontal o tempo, ó. Tá? Aqui eu tenho, cada divisão tem 0,7 volts e aqui na horizontal cada divisão é dito por ele mesmo que tem 0,007 milissegundos por divisão, tá? Então é possível aí trabalhar com uma frequência legal. Então, bom, eu baixei isso ali no tablet e agora a gente vai dar uma olhadinha ali. Então, eu tenho aqui o meu cabo USB, tá? USB numa ponta e micro USB na outra. O micro USB vai aqui na plaquinha STM. Aqui já tem uma ponteirinha feita com garra jacaré. Esse aqui, pessoal, ele não conecta no tablet, tá? Ele não tem como conectar, até porque o tablet é USB-C. O adaptador também torna esse cabo OTG. Esse é um adaptador OTG de USB para USB-C, tá certo? Esse foi o que eu comprei. Na verdade, ele veio com o celular Samsung que eu tinha, tá? Aqui o tablet, tá? Ele já está rodando, já está inicializado aqui. Eu vou fazer a conexão ATG. Ao fazer isso, a placa já entra em funcionamento. E agora eu executo o programinha H-Scope. Observem que ele já está fazendo aquisição de informação, tá? Só que, claro, isso aqui não está conectado a nada. Então eu vou conectar aqui o meu gerador de funções, tá? Ele precisa ser alimentado. E aqui eu vou conectar na ponteira. Então aqui a ponteirinha. O verde é a referência para mim. E aqui é essa entrada de sinal. Ao fazer isso, automaticamente ele já reconhece. Mas eu posso chegar aqui, ó, e pedir algumas coisas para ele, por exemplo. Então eu já consigo visualizar que esse sinal está acima do eixo do zero, tá? Se eu abrir aqui o sinal, botar as duas ponteiras ligadas juntas, eu consigo fazer a calibração, que é o que eu vou fazer agora com vocês. Ligo as ponteiras juntas, venho aqui e vou fazer a parte de configuração, calibração, tá? Eu vou fazer a calibração. Então, pessoal, agora eu dou um zoom na edição, mas só para mostrar para vocês o seguinte aqui, ó. Osciloscópio, dá as dicas do osciloscópio, a parte de calibração, que é o que nós vamos fazer, calibrar o nível 0, e sondas. Essa sonda é uma sonda vezes 1, tá? Então, já vou deixar guardada aqui essa informação. E vou para calibração. Em calibração, eu quero calibrar nível 0. Ele manda fazer essa ligação aqui, juntar as ponteiras, tá? E aí eu continuo. Ele fez o devido ajuste, tá feito. Posso salvar, né? E vou voltar lá, então, fecho aqui e volto para minha aplicação. Tá no nível 0,
tá bem no zero ali, tá? Vocês conseguem ver, eu acho. Ver se eu consigo mostrar aqui a tela. Tá no zero. E agora eu vou pegar a ponteira aqui e vou fazer ligação. Então, na entrada laranja, tá? Tem uma senoide sendo gerada aqui em torno de 1 kHz. Bom, vamos lá. Se vocês notarem aqui, pronto, estava com mau contato. Já tenho o meu sinal, tá? Posso fazer alguns ajustes, como trigger, pedir para ver, por exemplo, informações desse sinal. Ele consegue nos dizer, por exemplo, que está em torno de 1 kHz, o ciclo de trabalho em torno de 50%, valor RMS em torno de 6.2, valor máximo em torno de 9 volts, 9.3 volts e o mínimo em torno de 1.8. Esse sinal está com offset aí de 1.8, deve estar com 5 volts de offset mais ou menos, para mais, né? Enfim, tá? Dá para fazer bastante coisa. Que a gente já faz com osciloscópio digital, é possível fazer aqui também. Eu posso salvar os dados do período, tá? Aqui no meu caso, pessoal, eu vou entrar em configuração de novo só para mostrar para vocês, porque eu comprei uma licença, tá? Então eu vou vir aqui na parte de calibração, configuração, na verdade. Eu vim aqui em licenças e eu comprei a licença HS101, tá? Eu paguei uns R$35 mais ou menos. Quando vem aqui em obter licença, ele sugere uma série de dispositivos, ó. Tem o HScope 101, no meu caso eu já tenho, tá? E eu posso adquirir essa licença, aí ele vai dar o valor aí, como eu já tenho. Bom, a ideia a princípio seria essa, agora eu vou mostrar um pouquinho do contraste com um instrumento que eu uso no laboratório. O osciloscópio que a gente utiliza aqui no laboratório é o 1022 da Tektronix, né? Ele tem aí uma banda de 25 MHz ou 500 milhões de amostras por segundo, bem mais do que o nosso sistema oferece, claro, né? E 2 canais, enfim. A gente vai trabalhar mais para comparar, então a gente vai usar ele como um padrão para comparar com o osciloscópio que a gente vem montando e testando aí, tá? Nosso gerador de função é esse modelinho aqui, tá? Ele vem, é um kitzinho, ele é montado. Aqui ele está configurado para gerar uma onda senoidal de 1 kHz, com uma amplitude aí de 8 volts de pico máximo e 1,5 volt de pico, né, valor mínimo do pico. Então basicamente é isso aí, né? A forma de onda que a gente vai ver na saída aqui, eu vou tirar desses fiozinhos e a gente vai comparar a leitura desse osciloscópio com do nosso tablet lá, usando a nossa plaquinha. Para tanto, eu vou usar essas duas ponteiras também e a gente vai ver se tem alguma variação. Pessoal, o uso dessa ponteira aqui, né, no caso aqui eu usei da Minipa, mas podia ser qualquer outra, tá? E uma dessas aqui, feita por nós mesmo, tá? O uso dela não muda em nada, certo? Porque já tem um ajuste de impedância feito na plaquinha aqui. Então é claro que uma ponteira é melhor, mas a gente está falando em baixo custo. Então eu vou mostrar para vocês aqui que não muda muito, ó, 8.7, 1.5 e 5.83, tá? Eu vou botar outra ponteira e a gente vai ver esse mesmo sinal aí. A gente tem aí, ó, mesma coisa, tá? Tem ali, ó, 8.9, 5.90 e 1.50. Tem uma pequena variação aí, talvez por não ter uma impedância, então sobe um pouquinho o valor, né? 8.9 contra 8.56, e ali 1.5, e aqui deu 1.44 de valor mínimo, 1 kHz, cadê aqui? Tá ali embaixo, ó, em torno de 1 kHz, tá? Dutch Cycle ali em torno de 50%, ou seja, metade do tempo fica em nível alto, metade em nível baixo, que é uma senoide, né?
o valor lá então de 8.9 e 1.5. Não é aquela precisão, se eu considerar que esse cara aqui está certo, tem um erro aí, né? De 8.9 para 8.6 tem um errinho, né? Mas a gente quer para dar uma estudada, para ver efeito de forma de onda e tal. Então, aparentemente ele tem sua aplicação, né, galera? Dá pra gente trabalhar de boa. Pessoal, a fim de ficar mais fácil, eu trouxe aqui uma planilha, tá? Aqui os dados que eu peguei do Tektronix, a gente tem na tela durante o vídeo. Aqui usando a ponteira tipo 1, que é aquela ponteira tá na posição vezes 1, enfim, que a gente compra em lojas de eletrônica, é a ponteira de osciloscópio. Aqui a ponteira do tipo 2, ponteira tipo 2, que é aquela feita com garra jacaré. A diferença aqui, tá, é considerável, né, dos valores de pico ali, tudo automático, tá? Foi solicitado ali ao osciloscópio encontrar valores máximos e mínimos e RMS. Então não teve interferência minha ou mau posicionamento do cursor, é ele que fez. Aqui no Tektronix foi 8,56 de valor máximo, ponteira tipo 1 8,76 e a tipo 2, que é a garra jacaré, 8,96. A tipo 1 em relação à nossa referência, que seria o osciloscópio comercial ali, o Tektronix, em torno de 2%, 2,3%. E usando garra jacaré, o erro foi para 4,67. Então o erro fica em torno de 2,3, 2,6 e o valor mínimo já deu um erro um pouquinho maior, tá? Para o cálculo, pessoal, eu sempre faço assim, ó. O meu valor de referência é esse aqui, o valor que eu quero comparar é esse. Então, a subtração desses dois divididos pelo meu valor de referência, tá? Então aqui, por exemplo, eu fiz assim, ó. O 8,76 menos o 8,56 divididos por 8,56. Eu queria saber quanto isso aqui é maior em relação a isso. Aqui mesma coisa, ó. Pega o C4, subtrai de B4 e divide por B4. Tá? Então, o erro aqui deu 2,34, 2,64 e o valor mínimo deu um pouquinho maior, né? Deu um pouquinho maior que 2%. Aqui deu um erro bem grande, ó. Deu um erro bem grande em relação ao original. Isso aqui é só para brincar, na verdade, para a gente ter uma noção. A gente sabe que precisão não é o forte desse equipamento, né? Ele é custo. Um erro de quase 10% é um erro considerável usando uma ponteira garra jacaré. Mas aí a gente tem que avaliar se compensa ou não gastar mais. Se gastar mais, vai diminuir o erro de 7% para 7,6% para 4,8%, 4,9%. Ainda assim é um erro grande, né? Então, pessoal, o certo seria fazer uma série de testes, calibrando a cada medição, para a gente ter um valor real. De repente aí, uma porta aberta para um novo vídeo, né? Bom, mas era mais para vocês terem noção do que eu encontrei aqui, tá? É claro que foi uma medição rápida, tá? O certo seria fazer com várias frequências, enfim, como eu disse, tá? Bom, fica aberto aí. Quem fez algum teste, se quiser postar alguma coisa, adotou alguma metodologia, aqui foi extremamente simples mesmo. Mas eu não desqualifico em nada a montagem do equipamento em função do custo, né, do retorno que ele traz, né? O mais importante é a visualização da forma, a gente ter algumas noções ali. Mas não é demérito nenhum para o instrumento, dado o custo que ele tem e a maneira como a gente construiu, né? Espero que tenham gostado dessa experiência aí que a gente fez com Loopio, circuito e mais aplicação no Android. A ideia era trazer esse osciloscópio de baixo custo e mostrar para vocês que o resultado é interessante, é um bom resultado. Então, como conclusão, a gente tem que é uma forma barata de se aplicar e de se ter em casa para seus grandes circuitos. Os resultados foram muito interessantes, né, como a gente pode comparar. Então, fica aí, mais descobertas na internet eu vou ir trazendo para vocês. A ideia é a gente instrumentalizar o nosso pequeno cantinho de eletrônica com coisas baratas e que tenham aí um retorno para a gente, né, a nível de aplicação. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e fiquem bem.